tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje as 4 aparições mais sinistras já relatadas pelo canal. Sabemos que existem relatos de fantasmas terríveis em todos os lugares desde que o mundo é mundo, mas hoje relembraremos os 4 piores entre todos aqueles que já foram relatados aqui no canal. São seres tão aterrorizantes que deixaram várias pessoas perplexas e traumatizadas pelo resto de suas vidas. Aqui, todos os casos são reais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha ficar assombrado e surpreso com os nossos casos para ouvir no escuro. Primeiro caso: ninguém quer o turno da noite. Olá a todos do canal. O meu nome é Ana e o meu caso, embora seja um pouco longo para contar, vale a pena parar para ouvi-lo, pois, além de ser muito assustador, é completamente verdadeiro. Tudo começou quando eu consegui o meu primeiro emprego. Iniciei a minha vida profissional trabalhando como assistente de costureira em uma fábrica de roupas e acessórios de vestuário. Ao longo do tempo e com muito esforço, cresci na fábrica e depois de ser assistente, consegui ser promovida como um dos supervisores da área de costura dessa fábrica, que era uma empresa em rápida expansão, devido à alta demanda na produção. Tínhamos 2 horários fixos, um de dia e um à noite, e para minha boa sorte, eu sempre trabalhava no turno diurno, mesmo após ser promovida. Entretanto, tudo isso mudou quando o supervisor noturno, juntamente com toda a sua equipe, se apresentou em um dia pela manhã, nos escritórios da empresa. Todos nós que trabalhávamos de manhã, pensamos que ele estaria ali para reclamar de alguma coisa. Mas a surpresa foi enorme quando nós soubemos que todos eles estavam ali para pedir demissão. Todos os funcionários do turno da noite, assim como o respectivo supervisor, decidiram se desligar da fábrica. E o mais estranho é que, de acordo com os nossos chefes, eles não deram nenhuma explicação que justificasse o fato deles terem decidido sair juntos e no mesmo dia. O supervisor desse turno era um grande amigo meu, e em conversas anteriores, ele havia me contado sobre seus planos para o futuro, e eu não conseguia entender por que ele queria sair assim, de repente e sem explicar nada. Isso foi algo que eu nunca tinha visto em minha vida. A única equipe do turno da noite que continuaria trabalhando seria a dos guardas de segurança, mas eles eram externos e não eram contratados diretamente pela empresa, pois eram terceirizados. Como supervisora, fui chamada pela área de recursos humanos para uma conversa. Eles precisavam cobrir urgentemente o turno da noite, e para isso resolveram dividir a equipe da manhã em 2 grupos. Eu iria, com um dos grupos, trabalhar à noite na área de produção, já que, daqueles que permaneceram, eu era a supervisora que tinha mais experiência com a gestão das máquinas. E também, como funcionária de confiança, eu não poderia me negar. Passamos as primeiras semanas trabalhando normalmente. Não havia nada que explicasse a partida repentina de nossos colegas de classe. E os seguranças eram muito fechados quando nós perguntávamos
se eles sabiam de algo sobre aquilo que havia acontecido. Um dia, enquanto eu estava fazendo compras com meu marido, encontrei meu amigo, que era o antigo supervisor noturno, aquele que havia pedido demissão junto com todos os funcionários. Depois de nos cumprimentar e falar sobre coisas banais e casuais, eu perguntei o verdadeiro motivo da sua saída da empresa. A sua resposta foi muito vaga e apressada. Na verdade, me deixou com mais dúvidas do que esclarecimentos. Sua explicação me deixou da mesma maneira, ou seja, com mais perguntas do que respostas. Ele falou que a direção da empresa fez com que ele assinasse um documento que o impedia de dizer o real motivo da sua demissão. Além disso, ele me disse uma coisa que me deixou muito desconfiada e com a pulga atrás da orelha. Ele simplesmente comentou que eu deveria pedir demissão também, ou pelo menos tentar voltar para o turno da manhã. Fiquei surpresa com essas palavras e perguntei qual o motivo dessa sugestão estranha. Mas ele só me respondeu que eu logo experimentaria na minha própria carne se não saísse de lá imediatamente. Eu não sabia o que pensar. Por um lado, achei que ele só queria me assustar e que tudo aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas por outro lado, realmente deveria ter havido uma razão muito forte para que todos os funcionários da noite deixassem seus postos de trabalho de maneira tão abrupta. Todos eram adultos e alguns já em uma idade em que não é tão fácil de se arrumar outro emprego. Então, ninguém abandonaria um trabalho certo por um simples capricho. No entanto, as palavras do meu amigo não foram suficientes para que eu também deixasse o emprego. Então, eu apenas procurei esquecer aquela conversa. De acordo com as mudanças ocorridas na empresa, agora no turno da noite, ao meu lado, trabalharia um total de 20 pessoas, entre operadores das máquinas de costura, seus assistentes e os guardas de segurança. Isso não era nem metade do que as instalações realmente precisavam, mas a empresa ainda não tinha contratado funcionários suficientes para substituir aqueles que haviam saído. Devo dizer que nas primeiras semanas tudo aconteceu sem qualquer inconveniente, mas pouco a pouco coisas estranhas começariam a se revelar. Nosso trabalho noturno às vezes se tornava muito pesado devido à fadiga, e para espantar o sono usávamos um rádio para ouvir música e notícias do dia a dia. Certa noite, ouvíamos música nesse rádio e, de repente, o som foi interrompido e começamos a ouvir apenas estática. Pensamos que o sinal tinha sido perdido, então mudamos de estação. Mas logo depois de alguns segundos, escutamos apenas estática novamente. Foi assim por vários minutos, até que resolvemos deixar o aparelho desligado de vez. Lembro-me de que foi a partir daquela noite que começamos a perceber mais coisas misteriosas e suspeitas acontecendo. Então, este foi apenas o começo. Pouco depois, começamos a perder alguns utensílios de trabalho que sumiam sem nenhuma explicação e depois apareciam em outro lugar qualquer. Certos objetos se moviam sozinhos. Ferramentas caíam das mesas de repente e sem motivo aparente. A cada semana que se passava, essas manifestações se tornavam mais fortes e frequentes. Depois, começamos a ver sombras se moverem de um lado para o outro e ficávamos com medo até de ir ao banheiro ou ao refeitório desacompanhados. Às vezes, objetos eram jogados nos funcionários e as máquinas eram ativadas sozinhas. Em algumas ocasiões, ouvíamos nos chamarem pelo nosso nome
e nunca era ninguém. Gritos horríveis começaram a serem ouvidos ecoando dentro dos pátios da empresa. Isso nos deixava muito desconfortáveis e assustados, porque esses sons se tornavam cada vez mais fortes e frequentes. Uma noite, ouvimos ruídos estranhos e conseguimos ver um homem que ninguém conhecia entrando no depósito de produtos já terminados. Imediatamente notificamos os seguranças. Tínhamos medo de que pessoas desconhecidas e com más intenções tivessem acesso à empresa. Eles investigaram todo o lugar, em cada um dos seus cantos, e depois de não encontrar ninguém dentro da fábrica, nos disseram que já era normal que essas coisas ocorressem à noite. Eles nos contaram que já estavam acostumados com isso e nem prestavam mais atenção a esses eventos. Ainda nos revelaram que nos fins de semana, quando não havia nenhum funcionário no local, esses fenômenos eram bem mais frequentes e que até mesmo ouviam o som de uma música que vinha de dentro da área de produção, que é o local onde trabalhamos. E o pior, às vezes eles escutavam uma mulher cantando nesse mesmo local, acompanhando a música que tocava no rádio. Todas essas situações já nos tinham aterrorizado demais, e deduzimos que essa era a verdadeira razão pela qual todos os ex-funcionários haviam pedido demissão. A situação no trabalho já estava ficando insuportável. Toda noite eu tinha uma enorme dor de cabeça porque eu não sabia o que iria acontecer naquele turno. Decidimos que na hora do jantar todos iriam para o refeitório juntos, pois ninguém queria ser deixado sozinho entre as máquinas. Em uma ocasião, enquanto estávamos jantando, os seguranças chegaram para nos perguntar por que nós não tínhamos avisado a funcionária nova que já era a hora do jantar. Ficamos todos espantados, porque não havia uma funcionária nova na empresa. Estávamos completos e todos reunidos no refeitório. Nós contamos isso aos guardas e eles insistiram que haviam visto uma senhora desconhecida deles trabalhando entre nós. E é por isso que eles pensaram que havia uma funcionária nova. O silêncio tomou conta do ambiente, porque suas palavras nos encheram de medo e suspense. Não podíamos acreditar no que eles estavam nos dizendo, até mesmo porque aquele guarda específico que nos contou tudo não faz esse tipo de piada. Poucos instantes depois, o silêncio foi interrompido quando começamos a ouvir o som de uma das máquinas trabalhando e o rádio tocando ao mesmo tempo. Percebemos que os guardas não estavam mentindo para nós, e era verdade que havia alguém usando uma das máquinas que ficava a uns 20 metros de distância de onde estávamos. Saímos todos juntos do refeitório para ir ver quem estaria ali, trabalhando e ouvindo o rádio. E realmente havia ali uma mulher operando uma das máquinas. Era uma senhora de aparência jovem, que não tinha nenhum aspecto estranho ou fantasmagórico. Ela estava de costas e costurando normalmente. Movia sua cabeça, mãos e pés naturalmente, como qualquer pessoa viva. Era tudo tão comum e espontâneo que era difícil acreditar que era um fantasma ou algo semelhante. O ruído do rádio, nesse momento, parecia apenas estática, mas quando nós estávamos quase reconhecendo novamente o som de uma música, subitamente essa mulher parece que percebeu que estava sendo observada por nós. Foi a sensação mais arrepiante que eu experimentei em toda a minha vida. Eu repito que a sua aparência não era macabra, mas, sabendo que essa mulher era um fantasma, ficamos todos apavorados e cheios de medo. No entanto, esse medo se tornou insuportável quando essa mulher, depois de nos ver,
e perceber que a estávamos observando, nos deu um sorriso e, segundos depois, desapareceu completamente diante do olhar de todos aqueles que estavam lá presentes. Isso foi suficiente para que todos nós corrêssemos dali o mais rápido que podíamos. Entramos todos na sala dos vigilantes e ficamos lá até o final do turno, junto aos seguranças. No dia seguinte, a maioria dos trabalhadores foi pedir demissão, e entre eles estava eu. E tal qual tinha sido feito com o grupo anterior, os diretores nos fizeram assinar um documento para não contar nada a ninguém do que aconteceu ali naquela noite. Eu acredito que algo ainda pior e mais assustador aconteceu com eles, e por isso todos saíram ao mesmo tempo. Algo muito estranho ocorreu naquela fábrica, muito tempo atrás, e é por isso que existem tantas manifestações. O problema é que os proprietários nunca viram nada. Mesmo assim, fiquei sabendo em primeira mão, por grandes amigos meus que trabalham lá até hoje, que essas coisas sinistras ainda estão acontecendo naquele lugar. Segundo caso, o espírito que me atormenta. Posso dizer que isso que eu estou vivendo está me traumatizando. Não vou revelar meu nome porque quero que tudo isso fique no anonimato. Já faz 1 ano e meio que essas coisas estranhas e inexplicáveis estão acontecendo comigo. Tudo começou exatamente no dia 24 de dezembro, como você jamais poderia imaginar. Minha família e eu nos encontramos para jantar naquela noite, na nossa casa de campo. Como a ceia de Natal é bem tarde, meu irmão, minha sobrinha e eu resolvemos fazer uma fogueira do lado de fora da residência e sentar para comer uns bombons e chocolates. Tínhamos que ir recolher alguns troncos e galhos secos perto de um pequeno sítio que se situava a cerca de 2 quilômetros da nossa casa. E para isso, um tio nosso decidiu acompanhar-nos e também foi. Tudo estava bem, mas quando voltávamos, a minha sobrinha lembrou-se de ter deixado seu casaco pendurado em uma árvore alguns metros atrás. Então meu irmão e o meu tio foram com ela para procurá-lo. Eu já estava muito cansada e preferi ficar e esperar por eles. Os meus pés doíam muito e eu já estava com bastante frio naquela noite. O vento era um pouco forte e eu me lembro que olhei ao meu redor procurando um lugar onde ventasse um pouco menos. Eu achei uma pedra grande entre algumas árvores, tirei um pouco das folhas que estavam sobre ela e me sentei para esperá-los. Eu estava distraída em meus pensamentos, quando de alguma forma senti alguém tocar o meu ombro, como se realmente tivessem colocado a mão sobre ele. Obviamente, eu me virei para ver quem era, mas não havia ninguém ali. Levantei-me um pouco assustada, e ao fazer isso, retirei um pouco da terra e da poeira que estavam sobre aquela pedra, e comecei a observar que haviam marcas sobre ela. Achei tudo muito estranho e removi o resto da terra que cobria a tal pedra com a minha mão. E então pude ver algumas letras gravadas no objeto. Fiquei horrorizada quando percebi que aquilo era algum tipo de lápide e que eu tinha sentado sobre ela. Tentei ler a inscrição que havia ali, mas eram palavras sem sentido, ou talvez eu não conseguisse entender porque já eram muito antigas e estariam gastas. A verdade é que eu fiquei atordoada por um bom tempo. Logo depois, meu irmão, meu tio e minha sobrinha voltaram e, vendo a minha cara, me perguntaram o que havia acontecido. Assim, eu contei tudo a eles. Eles apenas zombaram de mim, dizendo que o espírito daquela pessoa que estaria sepultada ali voltaria para me pegar.
Eu não dei atenção para aquelas brincadeiras bobas. Acabei esquecendo aquele acontecimento, deixando tudo para lá. Então, os dias passaram e eu já nem lembrava mais sobre o caso, até que chegou uma determinada noite que eu jamais me esqueceria. Eu já havia me deitado para dormir, pois estava com muito sono. Quase dormindo, eu nem sei porquê, resolvi abrir um pouco os olhos e hoje me arrependo muito de ter feito isso. Meio que sem querer, eu olhei na direção do pé da minha cama e um terror enorme me invadiu completamente a alma quando eu percebi que havia uma mulher de pé, bem ali, parada e olhando para mim. Levei um baita susto com aquela visão, mas quando arregalei os olhos para ver melhor quem estava ali, eu não achei mais nada. Eu não sei como, mas ela tinha sumido instantaneamente. Assim foram os dias se passando, sem que eu dissesse nada a ninguém sobre aquela aparição. Eu estava até duvidando do que tinha visto, mas a minha dúvida seria tirada em uma outra noite, por volta das 3 ou 4 da manhã. Foi quando eu senti que algo ou alguém estava sobre mim, na cama. Imediatamente acordei e senti como se alguém tivesse me abraçado pela cintura, ao mesmo tempo que sussurrava o meu nome. Acendi a luz para tentar enxergar alguma coisa, mas não consegui ver ninguém, e isso foi algo muito assustador. Passei a sentir muito frio a partir daquele momento, e fiquei bastante angustiada enquanto aquela voz continuava dizendo o meu nome. Tentei ignorar aquele som, mas a voz começou a gritar palavrões para mim, me fazendo ficar cada vez mais desesperada. Rezei de todas as formas que conhecia para tentar fazer aquela voz se calar, mas ela, por sua vez, começou a rir de mim de uma forma bastante macabra. Só de lembrar dessa cena, eu sinto arrepios que, mesmo sendo por alguns segundos, me parecem que serão eternos. Bom, então depois de um tempo, eu percebi que aquela voz foi se afastando, aos poucos, até acabar, desaparecendo totalmente. Infelizmente, essa não foi a única vez que ela veio me visitar. Em uma outra ocasião, por volta de 1 da manhã, ela voltou, mas dessa vez eu pude vê-la sentada ao meu lado. Porém, nesse dia, ela não fez nada, apenas ficou ali, me olhando, com um sorriso apavorante e horrível. Eu não conseguia me mexer, não conseguia movimentar nenhuma parte do meu corpo. Meus músculos estavam todos paralisados. A única coisa que eu pude fazer foi fechar os olhos para não ter que vê-la. Felizmente, naquela ocasião, ela não estava rindo como já havia feito antes. Aquela vez anterior tinha sido ainda pior, simplesmente pelo fato de ter que ouvi-la. É sério, eu não sei como explicar melhor as suas aparições. Nem sei se devo continuar contando sobre ela. Eu estou muito desesperada. Muitas coisas estranhas estão acontecendo comigo. Essa mulher me aparece com muita frequência, sempre de pé, em frente à minha cama e durante a noite. Com o passar do tempo, eu já aprendi e sei quando ela vai vir, pois percebi que toda vez que ela vem, eu sempre começo a sentir um frio terrível. Só que é uma sensação diferente, porque eu sinto como se o frio estivesse vindo de dentro de mim, sabe? É como se começasse nos meus ossos e chegasse até a minha pele. Em uma dessas noites, eu acabei acordando no meio da madrugada. Eu nem sei que horas que eram, mas quando eu abri os olhos, eu pude ver que ela estava ali, de novo, aos pés da minha cama. Nessa ocasião, ela começou a me contar como ela havia morrido e me falou de muitas coisas que agora eu não lembro exatamente. E o pior é que, enquanto ela ia me contando as coisas, ia se inclinando para a minha frente, de forma que me mostrava o seu rosto,
deixando-o cada vez mais próximo ao meu. Ela era completamente pálida e estava bem desfigurada. Parecia ter sofrido muitas agressões, muitos golpes, mas eu não tenho certeza absoluta, me desculpem. Acho que uma das suas mãos segurava um terço de cor preta. Novamente eu fiquei paralisada, sem mover um dedo sequer, até que aquela coisa desapareceu. Só então recuperei minha mobilidade e quase automaticamente comecei a gritar e chorar. Lembro-me de que a minha mãe veio me ver e me encontrou muito assustada. E foi aí que eu não aguentei mais. Resolvi contar para ela o que estava acontecendo comigo, pois até então ninguém sabia de nada. Eu realmente achava que a minha mãe nem fosse crer naquilo que eu estava passando. Porém, ela acreditou e imediatamente fomos para a nossa igreja. Não sabíamos mais o que fazer. A primeira coisa que nos ocorreu foi contar tudo ao pastor, que rapidamente pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Inexplicavelmente, comecei a sentir uma forte pontada na cabeça. Doía tanto que eu pensei que estava prestes a desmaiar. Mas parece que de alguma forma isso funcionou durante um tempo. Parei de vê-la à noite e já não tinha mais dificuldade para dormir. Entretanto, só pude ficar em paz por alguns dias. Com o passar do tempo, esses dias de paz se foram. Para piorar as coisas, uma noite fui acordada por uma dor aguda e latejante na minha perna. Quase tive um ataque cardíaco ao ver que aquela mulher estava ali, segurando exatamente aquela perna. No dia seguinte, tinha a marca de 3 dedos no meu tornozelo. E isso foi há uns 2 meses atrás. E ela também tem outra maneira de se manifestar para mim, que é através dos sonhos. Eles vêm 2 ou 3 vezes por semana. Acontece que eu sonho que estou caminhando para a colina onde está localizada a lápide onde eu me sentei sem querer. Quando eu chego lá, ouço uma voz gritando desesperadamente por minha ajuda. Isso me leva a pensar que talvez seja o espírito daquela mulher me dizendo que foi assassinada naquele local e que está me pedindo socorro. Mas não sei, talvez ela só queira descansar em paz. Em outras ocasiões, eu não tenho certeza de que é um espírito humano. Acho que é coisa pior, porque quando ela aparece para mim, fica me insultando e xingando. Eu não sei o que ela quer. Nunca tive coragem de perguntar. Às vezes, penso até que são 2 espíritos diferentes que me assombram. Desde então, eu tenho me aproximado mais da igreja, mas até agora eu não tive resultados muito positivos. Desesperada, minha mãe já falou até com pessoas de outras religiões e crenças, que fizeram alguns rituais comigo, mas acontece sempre da mesma forma. Funciona por alguns dias. Por um certo tempo, consigo me sentir muito calma e posso dormir em paz. Porém, algumas semanas depois, ela volta para me visitar. A verdade é que não sabemos mais o que fazer. Alguns dias atrás, nós nos mudamos de casa. E tudo parecia estar bem, porque se passaram 2 noites em que tudo estava normal, até que eu a vi novamente. Parece que ela vai aonde quer que eu vá. Ela vai continuar me perseguindo, e eu nem sei mais a quem devemos pedir ajuda. Chegamos ao ponto em que a minha mãe tem que dormir ao meu lado quase a noite toda. Já se passaram exatamente 4 dias desde que fizemos isso, e acho que mesmo assim ainda não acabou. Também tenho medo de que isso afete a minha mãe, pois pode ser que ela se manifeste na frente de nós 2. Se alguém quiser dar alguma opinião ou conselho, será muito bem-vindo aqui no canal. Obrigada pela atenção.
terceiro caso: queimado vivo. Olá, eu me chamo Elisa, moro na região sul do país e a minha história aconteceu há cerca de uma década, mais ou menos. O inverno era sempre bem frio e rigoroso onde eu morava, quando isso aconteceu. As noites eram escuras, feito piche, e o vento era forte e incansável. Minha família sempre se mudou bastante, já que o meu pai trabalhava em uma multinacional, empresa que vivia o transferindo de cidade em cidade. Para começar, a casa onde morávamos, na época, era bem grande e espaçosa, principalmente para uma família pequena como a minha. Nós éramos apenas 4: meu pai, minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Naquele momento da minha vida, eu estava perto de completar 17 anos e o meu irmão estava com 14. Ninguém que nós conhecíamos sabia da história da nossa casa. Então, os meus pais não tinham motivo nenhum para não se mudar para ela. Algo que eu quero destacar sobre a nossa casa é a respeito de um corredor que tinha lá. Ele era um corredor bem comprido e estreito, com várias portas em ambos os lados, levando aos banheiros, quartos e demais dependências. À noite, aquele lugar era o mais intimidador da casa. Depois que anoitecia, eu só passava por ele correndo, geralmente para ir para o meu quarto, que ficava no fim desse corredor. Naquela noite, da qual eu nunca vou me esquecer, os meus pais foram jantar fora e o meu irmão foi dormir cedo porque estava doente e com febre. Eu estava na cozinha, preparando a minha sobremesa favorita, sorvete de creme completo, com calda, chantilly e tudo mais que eu tinha direito. Coloquei todos os pratos que sujei na pia e fui para a sala assistir televisão, tomando o meu sorvete. Assim que o sorvete acabou, eu desliguei a TV e fui escovar os meus dentes para ir para a cama, pois eu já estava com bastante sono. Depois de me aprontar para dormir, misteriosamente eu comecei a sentir um cheiro muito forte e ruim. Era um cheiro bem estranho, um odor como se tivesse algo queimando. Eu imediatamente corri de volta para a cozinha para ver se o forno estava ligado, mas estava tudo desligado. Olhei todas as tomadas da casa para ver se havia algum curto-circuito, mas eu não vi nada fora do normal. Achei aquilo bem esquisito, pois a casa toda estava fechada, então o cheiro não poderia vir de fora. Como eu não tinha encontrado nada de errado pela casa, eu simplesmente ignorei aquele odor e fui para a cama com a barriga cheia de sorvete. Acordei 2 horas depois, lá pela meia-noite. Os meus pais ainda não tinham voltado, mas eu já estava acostumada a isso. Eles geralmente chegavam tarde mesmo. Eu tinha acordado com o barulho de uma porta batendo, e foram várias batidas. Eu logo pensei, deve ser o idiota do meu irmão. Então, eu pulei da cama com uma raiva descontrolada, doida para ir gritar com ele e mandar ele parar de fazer barulho bem no meio da noite. Eu andava rápido, do jeito que muitas adolescentes enfurecidas fazem quando não estão de bom humor. Eu abri a porta do quarto dele, pronta para soltar os cachorros e gritar com toda a força da minha garganta. Mas antes disso acontecer, eu percebi que ele estava dormindo em um sono pesado e profundo. Estava até babando no travesseiro. Nesse momento, o medo começou a tomar conta de mim. Rapidamente, eu
eu fui para a outra ponta do corredor e abri a porta que levava à sala. Essa porta tinha uma tranca no meio da maçaneta, um botãozinho que você aperta para trancar e destrancar a porta. Então, eu abri a porta e passei para a sala. Nessa hora, eu comecei a sentir de novo o cheiro de alguma coisa queimando. Imediatamente, eu senti um arrepio na espinha. Os pelos dos meus braços se arrepiaram completamente. O ar à minha volta estava extremamente gelado. Como eu disse anteriormente, todas as janelas estavam fechadas, já que a minha mãe nunca abria uma janela, ainda mais no meio do inverno. Automaticamente, a minha cabeça virou para o outro lado da sala quando eu vi, de relance, alguém entrando na cozinha. Eu senti um frio no estômago e uma onda de energia se espalhou por todo o meu corpo. O primeiro pensamento foi o de sair de casa o mais rápido possível. Mas aí eu lembrei que o meu irmão estava lá, no quarto dele, dormindo. Ah, não, eu pensei. Eu vou ter que voltar. Então, corri de volta para o corredor e fui direto ao quarto do meu irmão. Eu o agarrei e lhe dei logo uma boa sacudida. Falei com ele num tom de voz mais alto, mas sem fazer muito barulho. Eu disse: "A gente tem que sair daqui. Tem alguém na casa." Ele arregalou os olhos e saiu correndo pela porta do quarto dele. E eu fui logo em seguida. Quando a gente chegou em frente à porta do corredor, que dava para a sala, o meu irmão deu um encontrão nela e a porta se escancarou totalmente. Meu irmão passou por ela e foi para a sala, mas quando eu ia fazer o mesmo, já que eu estava indo bem atrás dele, a porta simplesmente bateu com tudo na minha frente, me deixando presa no corredor. Eu girei a maçaneta para abri-la, mas parecia que estava trancada. Quando eu coloquei a mão nela para apertar o botão para destrancá-la, outra vez senti aquele fedor de alguma coisa queimada. Só que dessa vez, o cheiro estava muito mais forte. Eu virei e vi uma pessoa parada na outra ponta do corredor. Eu fiquei em pânico. Ele estava se aproximando de mim, ainda que andando bem devagar. Só que havia algo de estranho com ele. Parecia que o corpo inteiro dele estava coberto por uma crosta negra. Eu gritava desesperadamente, mas mesmo assim me concentrei em destrancar a porta. Parecia que justamente naquele momento o mecanismo da maçaneta estava emperrado. Enquanto isso, ele ia se aproximando mais e mais, e aquele cheiro horrível ficava cada vez mais forte. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu berrava para a porta, rezando para ela destrancar. Eu gritava o nome do meu irmão e a figura sinistra só ficava cada vez mais perto de mim. Agora, ela já estava a uns 4 passos de distância. Tudo o que eu podia fazer era gritar. Eu comecei a dar socos na porta inteiramente em pânico. Eu batia e gritava, até ver que aquele homem havia parado bem diante de mim. Eu achei que eu estava destinada a morrer dentro da minha própria casa. Ele esticou o braço e agarrou o meu ombro. Nesse momento, eu gritei, "Não!", como se a minha vida dependesse daquilo. E até onde eu sabia, dependia mesmo. Então, a porta abriu-se violentamente. Era o meu irmão. Ele me agarrou pelo braço e me puxou. Assim, saímos correndo sem nem olhar para trás. Eu sentia uma dor imensa no local onde o homem tinha me agarrado. Era a pior dor que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Eu não parava de chorar e ainda assim berrava com o meu irmão, perguntando por que ele não tinha ido antes. Ele falou que assim que a porta bateu atrás dele, me trancando no corredor, ele voltou para abri-la, mas não conseguia destrancá-la de jeito nenhum.
Também disse que me ouvia gritar e bater, porém a porta não cedia. Quando ele me ouviu gritar a palavra não, com toda a força, ele se jogou na porta com tudo e só assim conseguiu fazer com que ela abrisse. Eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei enquanto ficava na rua, esperando os nossos pais. Eu chorei quando eles chegaram. Eu chorei quando a gente foi para um hotel. Eu chorei o resto da noite. Eu estava em choque. Aquela foi a pior experiência que eu tive durante toda a minha existência. No dia seguinte, eu não queria voltar para casa. Eu não queria nunca mais entrar naquele lugar. Nós nos mudamos depois de 2 dias do ocorrido, e eu não entrei lá nem para tirar as minhas coisas. Depois de algum tempo, eu descobri que um homem muito rico tinha morado na nossa casa. Ele não tinha família e morava sozinho e isolado. Numa noite de inverno, ele acendeu a lareira e acabou dormindo. Naquela noite, a mangueira do gás do fogão arrebentou, e isso causou um incêndio na casa, matando aquele homem. Desse modo, de um jeito horrível e doloroso, ele foi queimado vivo e o seu corpo foi completamente carbonizado. Depois disso, alguns parentes distantes dele reformaram a casa e a venderam. Até hoje, eu imagino se ele ainda não continua por lá, rondando a casa durante as noites mais frias de inverno. Antes de assistir ao último caso, deixe a sua curtida e escreva nos comentários o nome de qual cidade e estado do país você está nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. Quarto caso, o Sítio dos Horrores. Olá para todos do canal. O meu nome é Robson, tenho 44 anos de idade e moro no interior do estado de Minas Gerais. O meu caso aconteceu há uns 30 anos, quando eu era apenas um adolescente e ainda morava com os meus pais e os meus irmãos. Aconteceu que a minha família havia comprado um sítio muito antigo e mal cuidado, numa cidadezinha bem tranquila e afastada, no sul do estado. A nossa intenção era recuperar o lugar, reformar tudo que estava destruído pelo abandono e danificado pelo tempo, para então ficarmos morando lá. O local era um pouco afastado do centro da cidade, mas as pessoas da região conheciam muito bem a fama do sítio. Lá, entre elas, corria uma história de que a antiga dona da propriedade havia sido assassinada pelo seu amante, recebendo várias punhaladas dentro de um dos quartos do casarão, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém lá de casa deu muita importância ao fato, pois todos nós achávamos que era uma coisa de caipira, que estavam falando aquilo só para afastar a gente da cidade. Lá, eles eram muito desconfiados de gente de fora, como diziam na região. Entretanto, já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar e acreditar em todas as lendas e casos que o pessoal das redondezas contava. O sítio era bem grande, mas seu casarão era meio antiquado, pois era muito velho. Tinha uma aparência bastante sinistra e desolada. Tinha uma enorme sala e 4 quartos bem amplos e arejados. Porém, a cozinha e o banheiro não eram ligados ao antigo casarão, onde ficavam os quartos. Parece que eles tinham sido construídos em épocas diferentes, e a ligação que deveria existir entre os cômodos não chegou a ser concluída. Em uma das primeiras noites morando ali,
tive vontade de ir ao banheiro, e para isso eu teria que dar a volta pela casa, pelo lado de fora, para conseguir chegar lá. Quando saí e comecei a rodear o casarão, pude perceber que tinha alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto enorme e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei debaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor do imóvel, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando muito mal, até que chegava em um determinado momento que tudo ficava no mais absoluto silêncio, restando somente o som dos animais noturnos comuns na região. Quando amanheceu, eu não contei nada para ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo bem e normal. Uma vez ou outra, víamos algum animal andando pelo quintal, comendo frutas que caíam no chão. Nada mais que isso. A tarde passou rapidamente e a noite chegou mais uma vez para o meu terror. Minha família e eu terminamos as nossas tarefas. Tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Era aproximadamente 2 horas da manhã, quando eu novamente acordei assustado, com o mesmo barulho da noite anterior. Eu me tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor. Como eu disse anteriormente, o sítio era bem antigo mesmo, por isso não tinha eletricidade na área, embora a gente já estivesse tentando resolver isso com a empresa fornecedora de energia elétrica. Bom, mas voltando ao assunto, com a lamparina pendurada na parede, eu conseguia ver quando alguém passava diante da porta do meu quarto. Em um certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois eu estava com medo. E como tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, eu iria pedir à minha mãe para deixar eu dormir lá. Vi que minha mãe caminhava para o seu quarto, de costas para mim. Então me apressei e a alcancei, ainda no corredor, tocando no seu ombro. Foi nesse momento que eu tomei um susto enorme, pois só então eu vi que não era minha mãe quem estava ali. Era uma outra mulher, completamente podre, em um estado de decomposição bem avançado. Seu rosto tinha lugares sem pele, onde se podia ver os ossos e os nervos. No lugar dos seus olhos, percebi apenas buracos, de onde escorria sangue coagulado e fétido. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Me joguei em cima da cama e me cobri inteiramente com o lençol. Segundos depois, eu descobri a minha cabeça e olhei na direção do corredor. Aquela figura monstruosa estava ali, parada na porta do meu quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém eu ouvi o seu grito, vindo lá do seu quarto, chamando meu pai. Quando olhei novamente na direção da porta, não havia mais ninguém ali. Logo depois, o meu pai e a minha mãe entraram no meu quarto, e eu contei tudo o que havia acontecido. Mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história, e me disseram que eu tinha tido apenas um pesadelo. Naquele momento, o meu irmão chegou e contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto. Dessa maneira, ele achou que fosse minha mãe, e então a chamou. Mas quando ela se virou, ele percebeu que estava enganado. Quem estava ali era uma mulher velha, feia e com o rosto muito pálido, parecendo estar morta há muito tempo. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era uma invenção minha, e nem tampouco um sonho
ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois meu irmão e eu não teríamos sonhado com a mesma coisa ao mesmo tempo. Ainda assim, nós ficamos morando naquela casa por cerca de 3 anos, até que, de tanto eu pedir, meus pais resolveram vender o sítio. Nesse meio tempo, a gente conseguiu reformar tudo e colocar energia elétrica na casa. E com isso, as coisas até melhoraram, mas só um pouco, pois vira e mexe, eu ainda via vultos e coisas estranhas pelo local. Acho que aquela assombração era, de fato, a antiga dona que tinha sido assassinada na casa. Bom, já faz muito tempo que saímos de lá, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. Eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquela fase da minha vida. E esse foi o vídeo de hoje, com as 4 aparições mais sinistras e apavorantes já publicadas aqui no canal. Agora perguntamos, se alguém pagasse R$1.000 para você ficar frente a frente com uma delas, qual você escolheria? Ou qual delas você não chegaria nem perto, de jeito nenhum? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.